Muito bom, vamos para a palavra de Deus hoje. Estamos falando sobre presença de Deus e relacionamento nestes dias. E eu quero convidar você hoje a pensar em algo que é interessante, é algo que tem tudo a ver nesse momento de crise, né? O modo como as pessoas têm que ficar, de certa forma, isoladas, umas das outras, publicamente, mas elas têm que ficar muito juntas com outras pessoas próximas da sua família. E isto é uma coisa muito interessante. Pai, fala conosco mais uma vez hoje, segundo a Tua palavra, com todos os que estão conectados e que vierem ouvir esta mensagem. Amém. Então, eu quero começar lembrando você sobre o jardim. Você já viu um jardim? Eu gosto de jardins, né? Minha esposa então gosta mais ainda. Jardim é aquele que sempre está num lugar sempre bonito, né? O jardim tem flores, ele tem banco, ele tem um lugar agradável para sentar, não é verdade? Alguns jardins têm árvores frutíferas e realmente tem caminhos, né? Lugar para você caminhar. O jardim deveria ser um lugar onde a gente gostasse de ficar, não é verdade? Então eu quero que você imagine agora um jardim muito bonito, ou você já visitou, um jardim bonito, né? Um lugar agradável que você pode passear, tirar foto. Agora você pensa num jardim abandonado, um jardim destruído. Não é? O que você vê? Você vê um monte de mato, né? Você vê um monte de formiga, cupinzeiro para lá, buraco aqui, cerca quebrada. Você pode ver também lixo. Sabe, o jardim é fácil. É fácil você perceber quando um jardim não foi bem cuidado. Não é? Quando você vê um lugar arrumado e cuidado, você já sabe, alguém está trabalhando duro aqui. A gente visita muitos locais de acampamento, às vezes para fazer acampamento para os casais e tudo. A gente observa muito os detalhes, né? Quando você vê jardim bem cuidado, grama cuidado, você fala, aqui alguém está se preocupando, não é? E é tão bom a gente encontrar um jardim assim. E é interessante que Deus, quando cria o homem, coloca ele num jardim. E ali ele vem ter relacionamento com ele, né? Ali ele vem conversar. Sabe, eu queria lembrar você que relacionamentos são jardins. Pense no seu relacionamento, no relacionamento da sua família, você e sua esposa, você e seus filhos, você e seus pais. Pense no relacionamento como um jardim. Se o nosso relacionamento é um jardim, e agora, veja, estamos todo mundo juntos, né? Às vezes em casa, ficando mais tempo juntos, como é que está esse jardim? Ele está meio abandonado ou o jardim está bonito? Um local gostoso de ficar. Sabe, eu, orando nessas semanas sobre essa questão desta crise, né, eu fiquei pensando, e aquelas pessoas que, quando fala de ficar em casa, pensam, mas a minha casa não é um bom lugar para ficar. Sabe, não é um jardim que eu gostaria de estar. Então, sabe, um jardim, para ele ficar bonito, um relacionamento para ele ficar bonito, ele precisa de cuidados, não é verdade? A igreja deveria ser um jardim, famílias deveriam ser jardins, bem cuidados, né? Um lugar onde é gostoso estar. Mas nem sempre os relacionamentos são coisas que a gente, digamos assim, vê como um jardim bonito. Nessa crise que está acontecendo, existem casos de que, em algumas cidades que passaram por grandes epidemias, o número de divórcios está aumentando agora depois. Acho que o pessoal ficou muito tempo confinado e parece que o negócio ficou difícil. Seria tão triste isso, né? Seria tão triste. O segredo de um jardim ficar bonito é simples. Você tem que escolher muito bem o que plantar nele, não é? E colocar muita água, né? Água e cuidado. Tirar as pragas, tirar as ervas daninhas. Sabe, assim como quando a gente monta um jardim com flores, ou até com árvores frutíferas, a gente não coloca planta venenosa ali, não é verdade? O cachorro podia pegar, o filho poderia se ferir. Ninguém quer plantar capim no jardim, ninguém quer plantar mamona, né? Picão, aquele negócio que gruda quando você anda. Não, mas sabe, relacionamentos são como jardins. Aquilo que a gente planta ali é o que a gente colhe.
E sabe, nesse momento de quarentena, nós estamos vendo pessoas descobrindo que certos relacionamentos precisavam ter tido um pouco mais de cuidado. Alguns estão desfrutando do bom cuidado que tiveram nos seus relacionamentos. Porque o jardim é uma coisa que a gente desfruta, não é verdade? Ou uma coisa que a gente acaba abandonando. Nesse tempo de quarentena que nós estamos aqui presos nos nossos jardins, talvez, não é? Aí você está lá e começa a descobrir que tem umas coisas que... onde que tem essa... Por que tem essa planta aqui? Por que tem esse negócio aqui? Estou entendendo, gente? Sabe, nesse momento de quarentena, ela nos força a ficar perto, né, da família, das pessoas que devemos cuidar, das pessoas que deveriam também cuidar de nós. A quarentena colocou a gente assim, né, dentro do jardim das nossas vidas, ou está fazendo a gente pensar mais nesses relacionamentos. E nesse momento, sabe, tem dois relacionamentos, dois tipos de relacionamentos, em que nenhum de nós consegue fugir. E que nós precisamos, talvez, rever, ou já estamos revendo neste momento. É o relacionamento com Deus e o relacionamento familiar, com a esposa, com o cônjuge, relacionamento com os filhos, com os pais, ou com aqueles que moram com a gente, com os avós. E mesmo aqueles relacionamentos que são fortes, mas que agora a gente não pode ficar perto por causa disso. Então, e relacionamentos com amigos, trabalho e colegas também existem e tal, mas assim, que você está vendo mesmo, encontrando mais, você está dentro da mesma casa, né? E aí, nós enfrentamos nessa questão dessa pandemia, existem dois medos, né? Dois grandes perigos. A gente está tudo aí, alguns estão trabalhando home office, mas assim, tem alguns que não têm home para trabalhar e alguns também não têm office, né? O trabalho deles não se faz em casa. Eles têm que sair, não podem sair. E aí, quando você fica ali em casa, a tensão aumenta porque tem duas coisas. A falta de dinheiro e medo de ficar doente. E as pessoas começam, então, a pensar, mas o que vai acontecer? Não é? Alguns acham que vai ser rapidinho, vai acabar. Sabe, nós temos que ter o parâmetro da realidade nesse momento. As coisas talvez não voltem a ser exatamente como antes, mas se nós cremos em Deus e tivermos fé e conseguir ouvir a Deus, a gente pode ver a solução e a saída. Não há tribulação, não é que para a qual nós que cremos em Deus enfrentemos, que Ele não vá prover também o escape. Então, esses dois problemas, falta de dinheiro, medo de ficar doente, medo de ficar doente não só do coronavírus, mas de outro, porque talvez não tenha lugar, não tem coisas, não tem atendimento, mesmo com outras enfermidades, porque... E aí começa a acontecer, sabe, um perigo maior. E é o perigo que tudo isso estressa os relacionamentos. Tempos de aflição provam os relacionamentos. A gente tende a ficar tenso, nervoso, falar o que não deve, ficar ansioso, preocupado. E aí, então, existe um risco maior do que a falta de dinheiro ou de ficar doente. É a destruição de relacionamentos. Relacionamentos que deveriam ser algo que dão a beleza daquele nosso jardim. Na aflição, quando os relacionamentos são provados, talvez alguns de nós descubram que não cuidou bem do jardim. Não cuidou bem do jardim antes e agora ele está ali dentro o tempo todo. E, por isso, a gente não pode achar que não é importante os relacionamentos. Essa crise vai passar, a questão financeira vai passar, a questão de doença vai passar, mas sabe, a questão do relacionamento, ela pode trazer dores pela vida inteira, pode trazer arrependimentos e tristezas. E a palavra de Deus nos ensina a ver os relacionamentos dessa maneira, quanto eles são importantes e como é que nós precisamos cuidar deles. O grande desafio dos relacionamentos, a Bíblia sempre nos dá várias ilustrações. Quero lembrar você de dois, do deserto e do vale. O deserto, você deve lembrar quando Israel atravessa o deserto, 40 anos ficaram lá, e Deus cuidando deles. O vale da sombra da morte, que fala o Salmo 23.
Então, no caminho para a terra prometida, o lugar que emana leite e mel, que tem tudo de bom, tinha um deserto antes. No caminho que tem a mesa preparada na presença dos inimigos, também ali tem o quê? O vale. Um vale da sombra da morte. O grande desafio é confiar em Deus nesses momentos, não é verdade? O grande desafio é, será que Ele é capaz de me levar em segurança pelo vale? Será que Ele é capaz de me levar em segurança pelo deserto? Então, o momento que nós, curiosamente, nós como seres humanos mais buscamos a Deus é quando a gente fica apertado. É quando a gente acha que não tem mais saída. Nesse momento a gente começa a realmente buscar mais a Deus. Desertos e vales, né, testam os relacionamentos. Agora, nesse momento mesmo, todos nós estamos sendo testados nos nossos relacionamentos. Você fica tenso, sua mulher fala uma coisa que não deve, aí você explode. Ah, não é com ela, não é com você, tá? Não é com você, mas foi com você. Foi com ela que você explodiu. Com os filhos. E sabe, o nosso relacionamento com Deus também é testado nesse momento. Provérbios 17 fala: o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Porque nesse momento a gente tem, todos nós sempre temos muitos amigos, mas quando a coisa aperta, aquele que era um amigo, que é leal a você, ele vai se tornar um irmão para você. Alguém que não vai te abandonar. O amigo ama sempre, na desgraça ele se torna irmão, diz outra versão. Porque quando está tudo bem, né, gente? Dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, a gente tem muitos amigos, fazemos muitos amigos, a gente é amigo de todo mundo. Mas quando nós entramos no momento de vale, no momento do deserto, aí as coisas do nosso coração são reveladas. A boca começa a falar porque está cheio o coração. Então, Deus não manda desgraças de propósito, sabe? Mas Ele aproveita essas circunstâncias para falar e nos alertar. O que tem no seu coração? Lá no deserto, quando a coisa apertava um pouco, que o pessoal sai do Egito, está indo para o deserto, Deus falou, olha, vai ser melhor, vai ser maravilhoso. Só que aí, né, passa um tempinho, falta água, parece que não vai ter. E aí então a pessoa começa a reclamar, murmurar, resmungar e dizer, ah não, era melhor estar lá no Egito, é melhor a escravidão. Sabe, parece que nestas horas, na hora do aperto, a gente sente que Deus está demorando. E também, durante esse momento, tem outro tipo de pessoas que falam, não, eu vou esperar no Senhor. Tudo bem que estão mandando no deserto, mas Ele tem um propósito para isso. Eu confio que Ele está cuidando porque Ele é bom. Então, nosso relacionamento com Deus está sendo testado agora. Lembra do texto de Deuteronômio 8, versículo 2 e 3 diz, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, guiou você pelo deserto nesses 40 anos, humilhando, pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Então Deus, Ele de certa forma, né, para provar o que havia no seu coração, diz outra versão. Não é porque Deus não sabia, é que a gente não sabe. Nesse momento de pressão, de deserto, ou de passar pelo vale, tem coisas no nosso coração que vem para fora. Lá no nosso jardim. Situações que você não falava, você tem que falar. Coisas que assuntos que você não tocava na sua casa, com certas pessoas, você vai ter que conversar. Então o texto diz que Deus permitiu que a gente fosse humilhado no deserto, mas em seguida Ele sustentou com maná, um alimento que os seus antepassados não conheciam, para ensinar que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, o que o Senhor está mostrando? Você não vive por aquilo que você vê ou consegue. Você vive porque o que eu falo é verdade, eu cuido de você. Esse é o texto que Jesus citou durante a tentação no deserto dele. Ele falou, não só de pão viverá o homem. A tentação era, resolve o seu problema, manda as pedras transformarem em pão. Ele falou, não, eu vou confiar no meu Deus. E sabe, nesse momento de pressão, a gente é confrontado com isso. Com o nosso jardim, os nossos relacionamentos, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas mais importantes da nossa vida. E aí nós queremos ter vitória, a gente quer seguir em frente, mas sabe, Deus é o Deus de relacionamento. O grande problema do Antigo Testamento de Israel com Deus não era
porque eles tinham problemas ou muitos inimigos. Todo o problema era de relacionamento. Deus disse, eu quero vir para habitar com vocês, estar com vocês aqui. E esse povo falou, bom, eu tenho outros planos. E eles se afastavam de Deus. E quando isso acontecia, os inimigos tomavam vantagem. E como é que a gente limpa esse jardim de relacionamento? Bom, tem gente que está querendo que o jardim dê fruto, mas sem cuidar. Quer colher sem plantar, quer tirar fruto sem regar. Então, não existe, né, gente? Não existe isso, não é possível. Nessa analogia espiritual, o que estamos fazendo de jardim com relacionamentos, né, a família, nós vamos precisar realmente de fé nas promessas. Mas sabe qual é o problema? Como é que você vai ter fé na promessa? Como é que você vai dizer de Deus, eu sei, se o seu relacionamento com Deus não está bom? Se no aperto você duvida. Quando a coisa não sai exatamente como assim, a gente está pensando, a gente fala, será que Deus está cuidando de mim? Então, precisa arrumar o jardim, precisa limpar esse jardim. Se na sua casa você, marido e mulher, quer que as orações sejam ouvidas, vocês têm que limpar aí o jardim do relacionamento de vocês. Não pode uma coisa falar uma coisa, outra falar outra, para que não se interrompa as orações. Não é? Não dá para ter uma fé poderosa no jardim abandonado. Então, o segredo, né, para limpar esse jardim dos nossos relacionamentos, tem duas ferramentas bem simples. Ferramentas de jardim são ferramentas simples, não é verdade? E é o arrependimento e o perdão. Para limpar o jardim da nossa casa, nosso jardim, dos nossos relacionamentos com Deus e com a família, nós precisamos de duas coisas, arrependimento e perdão. Arrependimento primeiro deve ser em relação a Deus, não é verdade? De querer tentar viver uma vida independente dele. De querer viver uma vida do jeito que se acha melhor. Arrependimento de não confiar neste amor de Deus que deu o próprio Filho para ter você como filho. Do amor de Deus que quer dar toda a herança de um filho para nós. Nos dar a vida eterna. A gente tem que se arrepender de andar longe de Deus e querer viver com a nossa própria cabeça. Esse é o primeiro arrependimento. É receber o perdão de Deus e voltar para Ele. E sabe, Deus é aquele pai, você sabe do filho pródigo, né? Que quando o filho volta, ele não fica jogando na cara, ele não fica criticando, ele fala, que bom, estava com uma saudade. E restitui tudo a esse filho. Não é? Deus não quer que a gente volte para Ele por obrigação, né? Nem pela dor. A dor a gente sofre porque a gente está longe de Deus, na verdade. Mas se você está voltando por uma questão de pressão, não tem problema. Se você não conhecia, não tem problema. O importante é que a gente tem que ter esse arrependimento de não crer em Jesus e viver longe dele. E crer que o Pai nos ama. E sabe, esse Pai que ama a gente, como temos falado em outros encontros, que falamos que Deus é bom, Ele não é aquele Pai que puxa a sua ficha, sabe? Puxa a sua capivara lá e fala que você viu. Não, ele já rasgou, Ele já perdoou. Em Cristo Ele rasgou tudo escrito de dívida. Ele não fica lembrando. Ele apenas está dizendo, volte. E sabe, tem uma coisa que eu sempre falo, mas eu não quero demais repetir. A gente precisa ter certeza do que a gente quer na vida, mas também a gente precisa ter certeza do que a gente não quer na vida. Sabe, tem certas coisas que a gente precisa dizer, isto eu não quero mais na minha vida. Eu não quero mais esse tipo de pecado, eu não quero mais esse ressentimento, eu não quero mais guardar esse rancor, eu não quero mais esse comportamento, eu não quero mais. E dizer para Deus, o Pai, Pai, eu não quero mais. Eu sozinho não consigo, mas eu não quero mais isso na minha vida. Ira, agressividade, de ficar deixando as coisas para depois, de desistir facilmente, de reclamar o tempo todo, de ficar sempre criticando, de não resistir a pecados grosseiros, de ficar sempre guardando aquilo que fizeram contra mim, botando uma listinha, não é? Ficar fazendo comparação, isso e aquilo, essas coisas, não é? Tem que dizer, eu não quero mais. O arrependimento também envolve dizer isto, eu tenho certas coisas que eu não quero mais na minha vida, não quero, não vou voltar mais. Isto limpa o jardim. Isso deixa a coisa entre você e Deus um jardim lindo, maravilhoso.
é receber esse perdão e também agora perdoar. Se arrepender das pessoas que você ofendeu. E não é pedir perdão daquele jeito. Se você me ofendeu, se eu ofendi você, se você está dizendo se eu ofendi, é que você acha que não ofendeu. Então não fala se eu ofendi você. Diga assim, eu sei que eu te ofendi. Porque se você chega e fala, se eu ofendi você, eu não queria, tá? Aí você justifica. Isso não é arrependimento, isso não é perdão. Isso está dizendo o seguinte, eu sou melhor que você e você está errado. O arrependimento e o perdão envolvem a humildade, é dizer, eu não quis fazer isso com você, mas reconheço que eu fiz. Embora eu não queria, mas eu fiz. Eu reconheço que eu fiz, eu errei, me perdoe. Nem que fosse 5% a sua parte, 2%, 1%, meio, acerta. E a outra pessoa, aí é um problema dela. Você perdoa ela e como você foi perdoado, você perdoa. Quando a gente faz isso, quando nós oferecemos perdão, tá? E o segredo, se você tem que falar com a pessoa, você perdoa ela bem antes, tá? Não perdoa na hora que você perdoa antes. Você perdoa lá no coração do íntimo. Quando você encontrar, ela está perdoada. Não é? Então, isto limpa o jardim dos relacionamentos. Isso tira as ervas daninhas, isso arranca os bichos, arranca os matos, acaba com as pragas. E aí, esteja disposto a perdoar de novo, porque sabe, quando a gente vive bem perto um do outro, é fácil a gente se ofender. Marido e mulher, é fácil ofender um ao outro. Nós temos que estar dispostos a perdoar de novo. E também pedir perdão de novo. Não é? Então a gente restaura primeiro com Deus, crendo que Ele é bom, depois nós restauramos com as pessoas. 2 ferramentas simples, arrependimento e perdão. Talvez você esteja pensando aí, nós vamos orar daqui a pouco. O que é que eu devo... Estou precisando passar aqui limpar umas coisas no meu jardim, senão o jardim morre. Em vez de você ter prazer de estar com aquela pessoa, você evita ela. E agora que a gente está assim, confinado junto mais tempo com algumas, nós não podemos ficar evitando. Temos que conversar coisas que a gente não conversava antes, talvez muitos anos. Mas deixa eu dizer, é tão bom ter um jardim arrumado, né? Tão limpo, tão agradável. E agora como é que o jardim vai prosperar? Como é que vai dar fruto? Como é que vai dar flor bonita? Bom, também são 2 coisas simples. É a unidade e a fé. Mas essa unidade é andar em concordância, sabe? É você não ficar fazendo queda de braço com as pessoas do seu jardim, do seu relacionamento. Marido e mulher, pais e filhos. É concordar com as mesmas coisas. Vocês querem a mesma coisa? É falar aquilo que Deus vai fazer de bom. Às vezes a gente fala muita besteira. Porque isso, a gente nem percebe e já está falando mal de nós mesmos. Aí o outro tem que dizer, não fala isso. Outro dia dei uma bronca na minha mulher. Geralmente ela que me dá bronca, mas esse dia foi eu que dei uma bronca. Falei, para de falar isso, não é assim. Não, mas não sei o quê. Ela estava aborrecida, tinha os seus motivos, mas a gente não pode mais externar isto. Isso não pode ficar no coração. Eu falei para ela, não vai ser assim. E depois ela teve uma atitude tão boa, depois ela voltou e falou, eu não quero mais falar aquilo, eu retiro aquilo, não vou falar isso, né, da nossa casa, não vou falar isso do nosso trabalho, não vou falar isto, né, vou falar outra coisa. Então, sabe, ela foi tão rápida. Isso é cuidar do jardim. Isso é cuidar do jardim, sabe? Isso é dizer, não, aqui não. Aqui nós vamos plantar coisas diferentes. A gente escolhe o que planta no nosso jardim, sabe? Então, quando a gente limpa o jardim com arrependimento e com perdão, agora a gente pode falar das coisas difíceis sem ficar ofendendo um ao outro. Sabe, enquanto a gente... Imagina que eu tenho uma discórdia com a minha esposa, enquanto ela está ofendida comigo, eu com ela, a gente toda hora está se bicando, a gente não entra em acordo. Agora, quando nós perdoamos e resolvemos não trazer de volta a coisa, não ficar trazendo a coisa, a gente começa a conversar de coisas difíceis, situações difíceis, nós começamos a ouvir a Deus, começamos a ter um só coração, começamos a enxergar o propósito melhor que Deus tem para nós. Sabe, esse é um grande desafio nesse momento, né, onde as famílias estão mais juntas. Então, neste momento, quando, né, a pressão das coisas expõe a fragilidade, né, os problemas de relacionamento, a gente precisa estar ciente de que
primeiro a gente limpa tudo, com arrependimento e perdão. E depois a gente começa a exercer fé, a falar de acordo com aquilo que Deus fala a nosso respeito. E aí é que vem uma questão importante, sabe? Nesse momento de concordar, de ter fé, começa essa pressão, expõe a falsa fé. Tem muita gente que confiava em Deus, tudo mais e tal, mas é bom confiar em Deus, está tudo bem, tem dinheiro na conta, está tudo bem, certinho comigo. Aí é fácil dizer que confia em Deus, mas agora que a coisa apertou, meu Deus. A fé, ela tem um grande paradoxo, o que é um paradoxo? Que é a confiança. O que significa? Ora, você precisa confiar para ter fé, e fé em si é confiança, mas assim, confiança no quê? No poder de Deus? Sabe, muito tempo atrás, no começo da minha vida cristã, eu achava que fé era a confiança no poder de Deus. Depois eu descobri que não é no poder de Deus só. Deus é poderoso mesmo. A fé é a confiança no amor de Deus. A fé é a confiança no amor. Ele é bom, Ele me ama, vai cuidar de mim. Deus é bom, Ele é um Pai amoroso, Ele se importa comigo e eu vou passar esse momento. Isso é fé. Então a fé, ela está baseada no amor, na confiança do amor que Deus tem por nós. Alguns dizem que tem fé, que Deus vai me livrar de todas as dificuldades. Dá aquela ideia de que fé é uma coisa assim, com você não acontece. Aí acontece uma coisa ruim com você, você fala, ai meu Deus, como é que eu vou ter fé agora? Mas sabe, isso é uma coisa infantil, isso é uma coisa de ideia de criança, né? É uma coisa religiosa. A fé religiosa é aquela que conhece um Deus de longe, que fica ali esperando Deus jogar uma bênção. Se eu fizer tudo certinho, Deus vai dar uma bênção para mim. Mas a fé de verdade, aquela elevada, é a fé que se baseia na presença, que diz, Deus está comigo no meio da tribulação, Ele nunca me abandona. Porque a fé é baseada em relacionamento, é o jardim. Então, olha que tremendo esse texto, né? Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protege, Tu estás ao meu lado. Você vai ver que todos os textos que Deus fala sobre fé e cuidado, Ele fala, eu estou com você. Então a fé religiosa tenta convencer a Deus de que Ele tem que nos abençoar. A fé genuína sabe que Deus quer nos abençoar. Só pergunta, Senhor, como vai ser? Qual é o caminho que devo seguir? A fé religiosa, ela fica esperando como se fosse uma mágica, algo vai acontecer e vai cair do céu e fica testando ir para vários caminhos. Quando a fé verdadeira diz, Pai, qual é o caminho? Nesse eu sei que vai ter a provisão. Então, eu posso ter essa fé baseada no que eu posso fazer, porque essa fé religiosa depende do que eu faço. Eu trabalho, e eu consigo, e eu dou conta, e eu faço isso, e Deus me abençoa. Mas a fé verdadeira, aquela que é a inabalável, ela se baseia na presença de Deus. Se baseia no relacionamento com Ele. E não em conquistar as bênçãos dEle. E não se basear assim nas promessas de Deus como se fosse um cofrinho. Você vai lá, aperta o botão, plim, tira uma bênção. Eu fiz, Deus tem que me abençoar. A fé verdadeira não se baseia nas bênçãos de Deus, se baseia no relacionamento. Em cultivar o jardim. Então, esta fé da presença que nós precisamos. E que isso é possível quando a gente acerta os relacionamentos. Então, estou falando, a gente coloca os relacionamentos em ordem e a fé vem. E concluindo aqui, eu quero ler esse texto com vocês, Isaías 43, de 1 a 5, que diz, agora, Jacó, ó Israel, a gente pode colocar o nosso nome aí. Agora César, agora Marisa, agora Carlos, ouça o Senhor, aquele que te formou. Não tema, eu resgatei você, chamei você pelo nome, você é meu. Primeira coisa que Deus fala é, não tenha medo. Você está entendendo? Você é tão precioso que eu resgatei você. Estava perdido, dei meu filho, eu resgatei você. Você é meu. Quando você passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Olha que coisa tremenda. É a fé da presença dele.
Ele não falou aqui, olha, você nunca vai passar por águas profundas. Ele falou, quando você tiver que passar por águas profundas, eu vou estar do seu lado. Quando você atravessar rios, você não vai se afogar. Ele não diz assim, você nunca vai ter que atravessar rio nenhum. Ele diz, você vai ter que atravessar rios, mas você não vai afogar. Quando você passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não vão fazer mal. Essa ideia religiosa, infantil, né, manipuladora, de que Deus, de que se a gente faz tudo certinho, Deus nos livra de tudo, não. Ele fala, você vai passar a dificuldade, você vai passar no vale, mas eu estou lá guiando você. Você, quando passar pelo fogo, não fala que nunca vai passar, ele fala, quando você tiver que passar pelo fogo, você vai passar, só que não vai queimar você. Você vai passar por águas profundas e você não vai, eu vou estar com você, você vai atravessar rio, você não vai se afogar, você vai passar no fogo, você não vai se queimar, tudo porque eu estou com você. Você é precioso para mim, é honrado, eu o amo, não tema, eu estou com você. O Antigo Testamento já dizia isso. Sua fé está aumentando agora? Nós não temos que convencer um Deus Pai que deu tudo, que deu o próprio Filho. Como é que eu vou convencer Ele a me abençoar? Não. A gente pensa errado. Pai, me livra disso. Falou, filho, daquele eu te livrei, esse eu vou junto com você. O que vai acontecer? Vai dar tudo certo. O Salmo 91, né? Algumas pessoas abrem a Bíblia, deixam como se fosse um amuleto para espantar maldição, né? Não adianta você abrir a Bíblia e deixar aberto em Salmo 91, adianta você crer no que ele diz. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita, ele está falando de intimidade, de estar no mesmo lugar. E isto eu declaro a respeito do Senhor, versículo 2. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele eu confio. Isto é fé. Isto é fé. Eu estou com Ele. Ele está comigo, não importa onde. Mesmo essa situação muito difícil, mesmo se eu estou passando coisas que eu não esperava passar. Ele me livrará das armadilhas da vida e protegerá de doenças mortais. Olha que tremendo esse salmo. Versículo 6. Não tenha medo da praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta o meio-dia. Bem próprio para os dias de hoje. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. São promessas, mas para aquele que está em intimidade, que tem esta fé de que Deus está presente. Ele não está longe. De que Ele está junto na tribulação. Se você se refugiar no Senhor, fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal te atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Versículo 14, o Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia no meu nome. Olha o versículo 15, quando ele clamar por mim, eu responderei, estarei com ele em meio às dificuldades. No meio da angústia, estarei com ele. No momento mais difícil, eu estarei com ele. É isso que é o nosso Deus. Está junto. Você passa dificuldades, mas Ele está junto. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa eu recompensarei. Lhe darei a minha salvação. Esta é a fé que vem de um relacionamento com Deus. Esta é a fé que nós, na nossa casa, no nosso jardim, podemos cultivar. Chamando os nossos filhos, nossos amigos, dizendo, olha, me perdoa, vamos acertar, vamos voltar para Deus. Se Ele estiver conosco, nem o mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa. A fé da presença, que se baseia na presença. Ela conhece a Deus como Pai. Jesus como o Filho, mas como o Senhor, Salvador, aquele que nos guia. É o Espírito Santo, o amigo consolador. Veja, é tudo relacionamento. Quando nós seguimos as orientações desse Deus, obedecendo em amor, não por obrigação, mas por amor, confiando que Ele tem planos de bem e não de mal.
Então as bênçãos começam a correr atrás de nós. As bênçãos correm atrás de nós e nos alcançam, diz o texto de Deuteronômio 28. Por quê? Porque as bênçãos vão para onde Deus está. As bênçãos correm atrás de Deus. Então o segredo é nós estarmos com Ele. O segredo é se Ele está conosco o tempo todo. As bênçãos vêm ao nosso encontro. Quem tem relacionamento com esse Deus e Pai tem as bênçãos também. A fé cristã que Jesus nos ensinou fala de um Deus que é Pai, que vê o Espírito Santo para estar para sempre com a gente, em todas as situações. É aquela fé que experimenta a presença. Se vocês me amam, vão obedecer meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos, porque vocês vão atender o que eu digo. O meu Pai vai dar outro encorajador, que nunca os deixará. Jesus falava para os discípulos, está dizendo, eu não vou estar com vocês mais fisicamente, mas vai ter outro original, alguém igual a mim. Só que vai ser melhor, porque Ele vai estar com vocês para sempre, Ele vai habitar em vocês. E essa promessa Ele falou, é para todos os que crerem. Foi por isso que Ele morreu e ressuscitou. Então, Jesus continua dizendo, né? Eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Voltarei para vocês. Aqueles que têm os meus mandamentos e obedecem aos que me amam. E os que me amam serão amados pelo meu Pai. E eu também amarei e me revelarei a cada um deles. Mateus 28, 20. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, com essas palavras eu quero lembrar a todos nós como nós temos esperança de como é bom. Nós vamos tomar a ceia agora, e a ceia fala exatamente do quê? De relacionamento, é uma celebração de relacionamento. A ceia é aquele momento onde juntou-se os amigos, naquela reunião íntima, onde conversa, dá risada, come, bebe, descansa, dorme, come de novo. A ceia fala de intimidade e relacionamento. A ceia, Jesus instituiu para lembrar só uma coisa, que Ele está sempre conosco. Vamos orar nesse momento aí na sua casa. Como é que a gente está no jardim dos nossos relacionamentos? Precisa restaurar o jardim? Tudo bem. O que precisa mudar? Nos relacionamentos com Deus, no familiar, nos amigos. Vá falando com o Pai agora e diz, Senhor, eu preciso me arrepender de algumas coisas. Eu quero voltar para Ti, eu quero seguir os Teus caminhos, quero deixar. Tem certas coisas que eu não quero mais na minha vida. Vá dizendo para Ele que não quero mais isso na minha vida, não quero voltar mais para isto. Não quero dar mais espaço para estas coisas. E o Senhor vai ajudar você. A quem você precisa perdoar. Deus perdoou você totalmente, então decida, Pai, hoje eu decido perdoar totalmente. Não quero guardar nada. Se precisa pedir perdão, a graça de Deus é suficiente. Humilhe-se e fala, eu errei, me perdoe. Se a pessoa vai perdoar ou não, não é um problema seu. Decida agora. Pai amado, fala com cada um que está aí, Pai. A gente não quer ter um jardim destruído, a gente não quer ter um jardim quebrado. A gente quer ter esse jardim que o Senhor criou perfeito, onde podemos andar em liberdade, sem vergonha uns dos outros. Senhor, remove toda a vergonha que estão impedindo relacionamentos de prosperarem. Remove os obstáculos, Senhor. Cura os corações, apaga as lembranças. E, Senhor, e haja uma restauração nesse jardim para que dê fruto, Senhor. E aqueles, Senhor, que estavam vivendo uma fé fraca, uma fé apenas religiosa. Hoje, Senhor, eles podem experimentar a fé da Tua presença. A fé que se baseia na Tua própria presença. Presença que a gente conhece pela palavra, pela oração, por andar com gente que também conhece a Deus. Pai amado, eu oro agora por aquelas pessoas. Se você quer entregar sua vida a Cristo nesse momento, está nos ouvindo pela aí, talvez seja a primeira vez que você ouviu isso, você descobriu que você realmente não tem uma fé, porque você não tem relacionamento com o Pai, hoje você pode ter. Basta dizer, Pai, me arrependo de todos os meus pecados, me arrependo de andar longe, e entrego a minha vida a Ti totalmente, crendo que Jesus morreu e ressuscitou para me dar esta vida, uma vida que vale a pena ser vivida.
Pai amado, essas pessoas que estão orando agora, o Senhor está notando aí, o Senhor sabe quem são. Que a tua paz venha no coração, que eles recebam a certeza de que são filhos e filhas amadas. Que a sua boca comece a falar aquilo, coisas novas, Senhor. Palavras de paz, palavras de alegria, palavras de perdão, de compaixão. Porque quando Deus entra, quando entra a presença de Deus, as coisas são transformadas para sempre. E você que estava com a sua fé abalada, achando que estava tudo longe, lembre-se, Ele nunca está longe. Se você que estava só pensando em pedir a Deus para te livrar, saiba que Ele está com você agora. Se for preciso passar pelo vale, você vai passar. Se for necessário passar por esse momento, você vai passar. Ele pode livrar, mas Ele também pode passar junto com você. Como na fornalha, quando os 3 amigos foram lançados lá dentro, eles falaram, se Deus nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não nos livrar, fique sabendo que a gente continua confiando nele. E então o 4º homem vem e livra eles da fornalha. A nossa confiança está em Ti. Comece a declarar a sua confiança nele agora. Ore na sua casa, ore com pessoas aí. Comece a dizer, eu confio em Ti, Pai. A partir de hoje eu vou confessar que Tu estás comigo todos os dias. Mesmo nas provações, mesmo nas situações difíceis, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. A minha fé se baseia na Tua presença que está comigo. Não naquilo que eu sinto, não naquilo que eu vejo, mas porque Tu estás comigo. Pai, assim fortalece a fé de cada um dos meus irmãos. No nome de Jesus, Teu Filho. Amém.